papo de hoje é com um cara que tem o currículo dos sonhos de muita gente. Ele é EVP de Service Sales da Salesforce para América Latina, já passou por gigantes como Microsoft, Walmart, TOTS, é investidor de várias startups e vai contar pra gente os bastidores das vendas nas maiores empresas do mundo. Eu sou o Júlio Paulino, cofundador do Agendor. E eu sou o Gustavo Gomes, líder de vendas do Agendor. E esse é o Fora do Forecast, o podcast do Agendor sobre as histórias que os vendedores não contam. Bom, a gente está falando do Kleber Eugênio, que estudou ciência da computação, mas logo foi fisgado pelo mundo das vendas. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história dele e se inspirar com essa referência do mercado. Enquanto o podcast não começa, aproveita para dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Agendor. Se você quiser fazer parte dos bastidores de vendas no Brasil, junte-se à comunidade do Fora do Forecast no WhatsApp, o QR Code está na tela. Pegue o seu café ou o que você quiser e relaxe e venha escutar boas histórias. Kleber, primeiro, obrigado por topar esse bate-papo aqui com a gente. A gente estava falando sobre o seu histórico, que você tem um currículo incrível, né? Diretor executivo de grandes empresas, TOTUS, Sonda Procworks, Microsoft, Salesforce, enfim, né? Walmart. E a pergunta que não quer calar. O que é a grande realidade de ser um executivo de grandes empresas como essas que não é muito falado, que as pessoas não sabem muito? Eu acho que é meio intuitivo, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Tenho acompanhado bastante aí os podcasts, é muito bacana. É uma honra estar aqui, tá? Mas voltando à tua pergunta, eu acho que o que é implícito a todos esses desafios, essas posições, é o balanço entre vida profissional e vida pessoal. Então tem um custo embutido aí que ninguém fala, logicamente. Eu costumo brincar que ninguém te chama para não apagar a fogueira. Quando você é convidado para algum desafio desse tamanho, mesmo na própria empresa, é porque sempre precisam fazer alguma mudança, alguma transformação e, naturalmente, eles vão buscar alguém que consiga fazer isso, tá? Então, acho que essa é a parte principal, ou seja, esse custo obscuro aí, que você vai se dar conta a hora que você chega, né? Ninguém te conta tudo antes de você chegar, principalmente quando você troca de empresa, né? Sempre te pintam um boneco mais bonito, certo? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais, tá? Você tem que ter muito equilíbrio, tá muito centrado, porque vai ter um impacto, né? Principalmente no início, principalmente na vida pessoal. Tá? Ou seja, é uma carga de trabalho muito intensa. E dependendo do momento de vida que você está passando, né, você buscar esse equilíbrio acaba sendo o nosso esforço muito difícil, né? Que é algo que acho que as pessoas já assumem isso, que é algo que, né, um grande executivo enfrenta, mas né, para quem está na pele é uma dedicação muito grande. Você tem que deixar de lado certas coisas, né? Você tem que fazer escolhas, né? Isso. Tem alguma coisa que, como você já é executivo há muitos anos, tem alguma coisa que você faria diferente? Alguma coisa que você deixou de lado que você buscaria fazer diferente? Olha, meu pai sempre me disse o seguinte, eu vou te contar os muros que eu bati, que eu me choquei. Mas a opção é sua, na sua carreira, na sua vida, de desviar ou bater nos mesmos muros. Eu confesso para você que eu dei uma trombada em um monte deles, né? Porque embora o pai fale, você não escuta. Então, arrepender, eu não me arrependo, mas eu acho que é o seguinte, você ter um pouquinho mais de paciência, você, o quanto antes aprender a escuta ativa, ela te ajuda muito nessa carreira executiva. Então, eu acho que a idade, ela é inimiga ou amiga, dependendo de quando você vai para o primeiro desafio desse tamanho. Porque eu com 40 anos ou eu hoje com 61, logicamente são duas pessoas completamente diferentes, que têm a ansiedade, te leva por caminhos diferentes, e eu acho que isso é muito importante, né? Se você é uma pessoa mais centrada, mais calma, para tomar as decisões, mais ponderada, sempre vai te ajudar muito na carreira executiva. Porque você tem que escutar todo mundo antes de poder mover, né?
E me fala uma coisa, a gente já começou nesse tópico, mas eu queria entender um pouco mais como foi o seu início de carreira, porque acho que essa é a grande pergunta que todo mundo quer resposta de um grande executivo, né? Como que você começou? Como que foi a sua infância? Como que você foi evoluindo para chegar onde você chegou? Bom, eu sou filho de descendência por pai alemã e por parte da minha mãe italiana. Então eu brinco sempre que eu sou 50 de 50. O italiano é o vendedor, que me trouxe até aqui dentro dessa carreira, e o alemão é o que consegue que as coisas aconteçam, organizado, focado, tudo isso. Eu acho que o balanço entre essas duas partes... Baita combinação. É o que me trouxe até aqui e eu acho que eu sou assim mesmo. Né? Então, isso é importante, né? Primeiro, de onde eu venho, tá? Então, para mim, família, toda essa parte aí é muito forte, tá? Meu pai, ele fez Senai, lá atrás, em 1900 e alguma coisa, certo? E ele tinha isso como um grande valor da vida dele, e embora eu, à época, já tivesse terminado o ginásio, né? Não sei mais fazer aquelas correlações com o que é hoje, ele falou, você tem que ir para o Senai. Isso foi um choque para mim, porque eu já estava indo para o colegial, eu jogava vôlei com a galera, ou seja, tinha uma vida interessante, né, de estudar, mas me divertia bastante, e de repente isso foi cortado porque eu tinha que fazer o quê? 10 aulas durante todo o dia no Senai e passei a estudar à noite. Então, desde os meus 14 anos, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei foi paralelo com o trabalho. E eu falo para todo mundo que foi a melhor escola da minha vida, porque com 14 anos você entra numa disciplina de processos, de dedicação, de horários, que é muito interessante. E o Senai proveu isso para mim. E, logicamente, eu não queria ficar para trás, então eu me esforçava para que eu também pudesse, no curso de eletrotécnica que eu cursava à noite, também me formar para ir para uma universidade. Então, foi assim que começou. Então, a primeira minha função como trabalho ou como profissional, eu me formei eletricista de manutenção no Senai. E a felicidade é que, como eu tive uma nota boa para admissão no Senai, a empresa do grupo Siemens, que chamava TUSA, Transformadores União S.A., me convidou para eu ser empregado. Então eu fiz o Senai ganhando salário, na época, sei lá, como se fosse um salário mínimo, mas então eu tinha o quê? Todo o ano eles me proviam esse pagamento, né, como um salário, e nas férias do meio do ano eu ia trabalhar na empresa. E aí nas férias do fim do ano eles me davam férias, porque só tinha 30 dias de férias. Legal. Então, além de tudo, eu tive a experiência lá em loco do que era. E chão de fábrica, né? Então, isso traz para você, eu acho que um entendimento te dá bastante humildade, em primeiro lugar, porque você entende lá o que é, como é lá a realidade lá na ponta, mas para o futuro que eu depois percorri, me deu uma noção absurdamente de processos e de como as coisas acontecem, que me ajudou bastante na minha carreira. Então, esse foi o meu início, né? Então, a primeira coisa foi eletricista de manutenção. E aí, depois dessa primeira experiência na Siemens, acho que você continuou por um período, né? 5 anos eu fiquei na Siemens. Depois eu prestei vestibular, queria continuar na carreira de eletrônica, mas acabei sendo aprovado para começo no meio do ano, mas no começo do ano, de 2 universidades. Eu também fui aprovado na PUC para fazer análise de sistemas, que naquela época... O que é análise de sistemas? Ninguém sabia. Sabia o que era engenheiro de computação. Que ano que era isso daí? Só pra gente... Oi? Que ano que era? Só pra gente se contextualizar. O meu RA, registro acadêmico, é de 83. Olha aí. Tá? Então, com 20 anos eu estava entrando. Legal. Eu sou de 63. Uhum. Tá? Então, eu entrei na universidade em 83 e, mais uma vez, né, eu prestei um concurso para também trabalhar na Bosch como programador. Então, eu entrei na universidade e fui aprender a ser programador. Então, outra felicidade, porque eu estudava, mas eu praticava aquilo que eu estava estudando o dia todo. E aí eu me formei, né, na universidade, todos esses anos trabalhando na Bosch também. Tá? E aí eu saí da Bosch e fui para Pirelli Cabos. Então, eu me especializei muito nessa parte de chão de fábrica, de controles de processos de fabricação, materiais, inventários. E fui lá na Pirelli Cabos para fazer o desenvolvimento de sistemas na mesma área. Né? Isso eu fiquei mais 1 ano e meio, mais ou menos, mas aí teve uma transição pessoal interessante, porque eu sou de Jundiaí,
Fui para Campinas, a minha formação, e eu trabalhava na Bosch de Campinas, muito perto, né? Todo fim de semana em casa e tal. E para eu trabalhar na Pirelli em Santo André, eu vim morar em São Paulo. Então foi uma transição já grande, pessoalmente, para encarar coisas diferentes. E eu fiquei acho que 1 ano e meio na Pirelli, quando eu fui convidado para participar de uma nova empresa que estava sendo criada no Brasil pela IBM e a Itautec, que se chamava ITEC. E o que essa empresa ia fazer? Ela ia trazer para o Brasil uns computadores de plataforma mais baixa, que só existiam os mainframes naquela época. Né? Servidores, Isso, esses grandes servidores. Isso. E a ITEC seria a empresa que ia montar os computadores que viriam desmontados e distribuir e vender no Brasil. Então eu fui uma das pessoas que foram contratadas para entender como seriam os sistemas para controlar a rastreabilidade das peças. E aí eu fui para os Estados Unidos, minha primeira viagem internacional, fiquei quase 7 meses aprendendo, trabalhando numa fábrica da IBM em Rochester, Minneapolis. Foi bom porque aprimorei inglês, né? Eu só tinha experiência Isso que eu ia te perguntar, né? de estudo, né? Com 26 anos, você foi novo. Eu tinha o estudo, né? Tá bom. Formado em escolas aqui do Brasil, já praticava um pouco, mas aí eu acho que deu uma consolidada, uma melhorada significativa. Tá? Só que depois, quando eu voltei, a IBM decidiu por não entregar os sistemas de rastreabilidade das peças para a ITEC. Não, vocês vão vender, tudo, mas a gente vai fazer a rastreabilidade. Então, todo o trabalho que eu fui desenvolver, ele não ia acontecer. Então, eu brinco que foi a primeira pivotada, a primeira sinuca de bico que eu tive na carreira. Porque até então eu só tinha escolhido o que fazer. Nesse momento, eu fui atrás dentro da companhia para falar assim, o que mais está acontecendo, né? E estava nascendo uma área que ninguém conhecia muito, de marketing de produto, que era buscar soluções fora do Brasil que pudessem rodar nessa plataforma para poder vender a plataforma. Então, você traria um atrativo. E eu fui de novo, então mudei de área e eu voltei a ir para os Estados Unidos para aprender uma solução que chamava Mapix. Então, essa solução ela já existia e rodava nessa plataforma antes do SAP, do SAP, ser o que ele é hoje. Porque o SAP naquela época só dava no mainframe. Caramba! Então, e aí eu fui fazer esse treinamento e voltei e comecei o quê? Eu brinco que eu fui o dinossauro da pré-venda de ERP do Brasil. Né? Eu comecei esse novo estágio de carreira como pré-vendas. E aí eu brinco também que isso foi um marco, porque foi aí a gente brinca muito, eu acho que o Elinho brinca muito quando ele conversou com vocês, que é assim, você não escolhe ser vendedor, a vendas te encontra. E foi nesse momento que vendas me encontrou. E eu fui ser pré-venda. E aí eu rapidamente também entrei em uma dessas empresas que veio para o Brasil. O nome da empresa chamava System Software Associates e o software que eles vendiam chamava BPCS, Business Planning Control System. E eu fui o funcionário número 2. Só existia o executivo que chegou e ele me contratou para eu ser o pré-venda dessa outra solução. E aí foi. Né? Então, foi assim que nasceu a minha carreira de vendas. Que legal, que legal. Então, você saiu de uma área bem técnica. Isso. E aí foi escalando para essa parte mais de vendas. Eu vou até ficar um pouco feliz agora, porque eu estudei e depois fiz Senai. Espero que minha vida tenha o mesmo rumo da sua. Então vai nessa E eu fiz Senai também. Eu comecei fazendo web design em 2006, 2007, no Senai, depois do colégio. Então eu estudava pela manhã, voltava, né, saía, ia para o Senai, e no Senai estudava de tarde, né, fazendo web design. E foi daí que eu adquiri conhecimento para começar o Agênero. Então foi do Senai também. O Senai, eu acho interessante tá dentro, né? escutar isso de vocês, porque assim, na minha época, o Senai tinha um peso muito forte, porque era a forma de você ter uma profissão. E hoje, eu não sei se ainda é tão pesado, mas é muito legal, principalmente para quem está escutando, entender que tem muitas oportunidades para você se desenvolver numa escola como o Senai, que é mantida pela indústria. E a qualidade, o nível de ensino é absurdamente alto. Continua até hoje, porque eu tenho, inclusive, amigos hoje que são professores do Senai. Né? E eu digo que o Senai, por mais que você não siga na área em si, porque o Júlio fez web designer, gente, a empresa hoje é de tecnologia, tá ligado?
eu fiz mecânico de usinagem. Porque meu pai sempre trabalhou em indústria, a ideia é que eu trabalhasse em indústria. Depois eu fiz engenharia de produção mecânica. Mas eu não trabalhei na indústria, porque eu não me adaptei. Só que o conhecimento que eu tive lá é algo que é meu, ninguém tira. Depois eu fiz marketing. E para engenharia eu era só um mais um, nota 6, fazendo conta. Para marketing, poxa, eu gravei aula de estatística para a galera. Legal. Então, às vezes, você só está no lugar errado, mas o conhecimento em si, Exatamente. ele é absorvido e você pode aplicar ele em outras frentes. E é muito comum hoje engenheiros estar na área comercial, estar na área de marketing, enfim, né? Nossa, isso ocorre todo dia. A gente contrata gente com as mais diferentes profissões e que muitos deles se tornam, por exemplo, excelentes vendedores, porque tem a base técnica. Consegue entender o problema do cliente, transformar aquilo numa linguagem simples para que o cliente possa entender como ele vai fazer para que tenha o retorno do investimento, né? Então, para mim, o maior segredo hoje em vendas é esse. É quem consegue fazer essa tradução e simplificação, né? Então, muito bacana. E foi algo natural para você? Ou foi algo que você quis ou você foi meio que encontrado e colocado nessa posição de pré-venda de ERP? Não, eu fui forçado, né? Porque eu teria perdido o emprego na Itautec quando eu voltei dos Estados Unidos para fazer um projeto específico e o projeto não existiria. Então eu fui compelled, né? Ou seja, eu fui empurrado, né? Empurrado. Entendeu? Nome bonito, nome bonito. Assim, não foi uma escolha, tá? E você nunca atuou nessa área de venda, nunca tinha atuado até então, né? Como é que foram as primeiras experiências? Teve algum tipo de treinamento? Como é que foi? Não, eu fui fazer o treinamento fora do Brasil, na IBM lá fora, e voltei. E era assim, não tinha... Aquela época era... Solution Selling? Você foi... Spin Selling, Solution Selling, Whatever Selling. Mas o treinamento era não só técnico, ele era sobre vendas. Mas também como você fazer o pitch e tudo isso, você entendeu? Legal. Só que naquela época lá tinha aquelas... o retrovisor, né? Lembra disso? Você punha a luz por baixo, você tinha que desenhar numa película de plástico e ele projetava. Então era tudo... Você tinha que fazer tudo. Ou você desenhava na hora, ia explicando o processo todo do software, ou você ia para o quadro branco e fazia aquilo. Então, você é obrigado a entender o processo inteiro, porque você não consegue explicar para as pessoas. E para mim foi muito complicado, porque eu comecei muito cedo, né? E imagina uma pessoa com a minha idade e com a carreira que eu tinha, falando para engenheiros ou diretores de produção das empresas com 20, 30 anos de experiência. Logicamente, eles olhavam para mim e diziam o seguinte: o que esse garoto tem para me ensinar? E aí eu tinha que ganhá-los pela parte técnica, conquistar a confiança, né? Então foi um processo interessante. E aí eu sempre brinco que, inclusive, esse sotaque meu de mais interiorano sempre me ajudou, porque eu sempre fazia um quebra-gelo no começo da apresentação. Eu falava assim, pessoal, se vocês não estiverem entendendo, a gente arruma um tradutor aqui, mas o meu arrastado não vai, eu vou terminar, né? E aí quebrava esse gelo e tal, o pessoal vinha, encostava. Eu acho que isso me ajudou muito nisso daí. Mas, de novo, voltando lá para trás, como você comentou, se eu não tivesse vivido chão de fábrica, se eu não entendesse como funciona as máquinas, como se faz manutenção, né? E depois entrado dentro da Transformadores União e depois na Bosch, eu não teria condições de fazer tudo isso da forma como eu fiz. Eu acho que ajudou muito você, principalmente acho na linguagem até. Isso. Porque por mais que você negociasse com, sei lá, diretores na área fabril ou engenheiros da área fabril, a linguagem deles está muito próxima ao chão de fábrica mesmo, a forma de conduzir. Então, se você tivesse acostumado só com a área do escritóriozinho ali, talvez você nunca ia chegar na mente daquela pessoa, convencê-la usando a mesma linguagem deles. Né? Então, na minha época, quando eu trabalhei, existia organizações e métodos. O que era a área de organizações e métodos? Você trabalhava junto com essa área, você ia até o usuário final e mapeava o processo para depois você vir desenhar um software para fazer com que aquilo funcionasse. Não mudou nada, pessoal. Hoje você faz o que na pré-venda? Você vai na empresa, entende o problema do cliente e você olha para a plataforma ou a solução que você vai vender e fala assim, como é que a gente consegue fazer com que você tenha uma melhora? Né? Aí você põe o AI no meio. Tudo bem, ele vai substituir algum processo, alguma análise. Mas, de novo, sempre foi o processo de venda complexo, ele sempre foi o mesmo. Ou seja, você tem que entender a dificuldade, a dor ou qualquer nome que você dê que o usuário está enfrentando para você olhar para dentro daquilo que você vai oferecer e como você vai resolver aquele problema.
Então, isso eu acho que, por ter vivido lá no chão de fábrica, para mim facilitou muito. Você falou é fato, assim. Mas tem uma AI, por exemplo, a analogia que eu faço é que antes você ia do ponto A para o ponto B a pé, agora você vai de carro, mas você ainda tem que ir do ponto A para o ponto B. Uma AI, assim como os softwares que tem hoje, vai apoiar você no processo de venda, mas ela não vai fazer por você, né? Tem uma... Desde que eu comecei, sempre existiu um jargão na indústria de tecnologia de ERP, que era garbage in, garbage out. Sim. No AI é igual. Se você jogar dados para lá não acurados, ou se você pegar... Porque tem muita confusão no mundo de AI ainda, né? O que é data lake, o que é data cloud, o que você puxa, o que você considera, como é que você preserva a privacidade, né, dentro dos seus domínios, tudo isso. Então, eu sempre falo isso, né? Lá no RP era igual. Se você puser dados ruins para serem processados, vai sair dado ruim. Você vai tomar decisão então, ruim. Você está né? falando da analogia, eu concordo. É isso daí. Ou seja, você tem que entender agora qual é o problema e ver como é que as soluções que existem disponíveis que o AI pode te ajudar a solucionar. Né? Mas substituir quem faz toda essa parte aí, eu acho que ainda não chegou lá. Ainda não. Kleber, eu queria perguntar sobre quando você falou sobre o retrovisor de apresentação. Era como se fosse um projetor. É um projetor. Era um projetor. Então, quando você fala desenhar a solução, você literalmente desenhava a solução. As canetas de marcar plástico, né? Tá. Marker, não sei como chama. Sim. Então você ia lá falando assim, como funciona o seu processo de produção? Nasce de um forecast de vendas. E aí como se deriva? Papá. E aí aqui vem para dentro. Como é que você faz a explosão de materiais? Do que é composto, por exemplo, qualquer produto que você vende? Como que isso aí explode e faz todo o planejamento de compras disso? Tal. Então você tinha que vir desenhando para conseguir a atenção e entendimento de como o software resolvia. Perfeito. Hoje você faz tudo online, né, meu? Você já pega o software, vai navegando, a facilidade que se transformou é absurda. Na hora que você falou retrovisor aqui, eu falei, eu vou fingir que eu conheço. Eu errei, era retroprojetor. Retroprojetor. Nem eu lembrava mais o nome. Obrigado. Mas mesmo assim, eu também falei errado. É isso aí. Eu também. Mas mesmo assim... Acusa a idade. Eu não conheço. Eu sou de 94. Provavelmente algum museu de audiovisual deve ter lá. Eu lembro, na minha escola tinha esses retroprojetores, né? Que a professora colocava aqueles papel transparente, isso. Que elas faziam as anotações e projetava na parede para você ver. Né? Você ia com uma pasta, em vez de você ter... Logicamente já tinha alguns notebooks, mas demorou muito para um notebook, conectividade, tudo isso. Então você ia com uma pastinha com um monte de folhas transparentes em branco e para você fazer a apresentação. Que legal. Caramba, nossa, então você tinha que dominar até de desenho, de certa forma. Cara, né? É quadradinho. Fluxograma, né? Lembra que tinha as regrinhas de fluxograma antigamente? E o processo era muito isso. A rotina do seu trabalho era essa, visitar as empresas e fazer... Quando pré-venda, né? Então, os primeiros 5 anos. Depois eu já migrei para gerenciar um time de pré-vendas. Depois, dentro dessas próprias experiências, eu já tinha me tornado o executivo de vendas. Né? Eu tive essa experiência. Porque esse meu ciclo de tecnologia, até que eu cheguei na Microsoft, na primeira parte foi uns 25 anos. 25 anos. Então eu trabalhei em várias empresas de tecnologia. Né? Então eu comentei com vocês na ITEC com o Mapix, depois eu fui para System Software Associates com o BPix, depois eu fui para a Ban Company, que era outra empresa que tinha um software muito bom de manufatura. Aí eu me juntei à Procwork, quando estava nascendo todo o processo do SAP no Brasil. Então eu entrei para montar todo o go-to-market, a partir de vendas do SAP através de canais para pequenas empresas. Então lá atrás, bem no comecinho, né? E a Procwork tinha toda a parte de implementação, treinava todo o canal da SAP. Aí fiquei um período, aí eu mudei para uma empresa chamada Arinso, que ela era uma empresa expert em implementação da solução de recursos humanos da SAP. E eles vieram para o Brasil e, na época, fizeram uma reunião comigo para entender o mercado, tudo isso. Eu, na Procwork, eu expliquei o mercado e comentei com eles o seguinte, falei assim, tem uma empresa que foi a responsável por localizar a folha de pagamento do SAP de Minas Gerais, seria legal vocês conhecê-los. Bom, resumindo, eles compraram a empresa e me convidaram para ser o General Manager do Brasil. Aí eu saí da Procwork e fui para essa empresa. Que legal. Né? E aí tinha um time de mais ou menos umas 40 pessoas que implementava a folha de pagamento para SAP, era o expert nisso,
e mais um outro time que ficava em Minas Gerais, que vendia a folha de pagamento normal para outras companhias. Né? E aí eu brinco que esse é um dos grandes movimentos que eu passei na minha carreira que eu não repetiria. Porque eu estava aqui em São Paulo, ficava no escritório de São Paulo, mais próximo da SAP, certo? Mas ainda o cash cow, metade era a folha de pagamento de lá e o financeiro ficava em Minas. E eu ia uma vez por semana. E aí eu brinco muito o seguinte, nunca mais vou fazer isso, o financeiro fica do meu lado. Se eu estou liderando um negócio, o financeiro fica do meu lado. Né? Eu brinco que a gente acertou mais do que errou, mas daria para ter sido melhor. Mas você ficava indo para Minas toda semana? Toda semana. Eu ia, não do dia inteiro, não todos os dias, mas ficava um dia, voltava, às vezes ficava 2 dias e voltava, porque tinha uma operação toda lá, né? Todo o desenvolvimento era lá. Então, mas essa é uma experiência que também tive nesse meio termo. Quando aí veio o convite para eu ir para a DataSul, né? Que hoje é TOTS. E fui lá, na época o Miguel, que era o fundador da empresa, ele tinha acabado de fazer um movimento de reestruturação da empresa inteira, seguindo um conceito de um livro chamado The Centerless Organization. Olha só. Que era o seguinte, você tem praticamente o mesmo modelo de uma empresa automotiva. Você tem a parte do design, de tudo aquilo que vai ter que ser feito, e toda a parte de construção e venda é terceirizada. Então, na indústria automotiva, você tem um Kanban, né? Então, você bota ali, o pessoal põe as peças, vai montando, tal, e as agências vendem os carros. Então, foi feito isso numa indústria de software, ninguém tinha feito isso no mundo. Então, ele pegou todas as pessoas que trabalhavam no desenvolvimento, quebrou por área de logística, área de finanças, área de produção, todas as áreas, e criou empresas menores e entregou para os funcionários. Então, numa virada de chave, ele passou de ter 1.100 funcionários para 100. E todos esses funcionários viraram donos. Então, isso tem um impacto em resultado, em custo absurdamente grande, certo? E a parte das franquias de vendas tinha que acelerar. Então, eu fui para lá para ser o CEO, para cuidar e ajudar em todo esse processo. Caramba. Então, eu fiquei 2 anos, e aí também viajava bastante. E aí, por uma opção familiar, eu adorava trabalhar lá, são meus amigos até hoje, o Jorge, que era o outro sócio e tudo. Mas eu já tinha uma filha de 4 anos e uma de 2. E eu viajava demais, porque era toda a operação do Brasil, tinha no Chile, tinha na Argentina e tinha uma coisa embrionada nos Estados Unidos. Mas todas as semanas, às segundas-feiras, eu tinha que estar na reunião da diretoria em Joinville. E o aeroporto de Joinville, naquela época, não tinha instrumentos. Se tivesse aquela neblina que normalmente dá por causa da Baía da Babitonga lá, o avião não descia. Então, o meu compromisso de estar na reunião me forçava eu no domingo, às 3 da tarde, encerrar a minha vida familiar. E isso aí, depois de 2 anos, estava bem pesado. Aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou a gente vai morar em Joinville todos, ou eu preciso encontrar outra coisa. Foi quando a Microsoft me encontrou. E aí eu fui trabalhar na Microsoft. Inicialmente aqui no Brasil, eu fiquei 5 anos respondia para o presidente, responsável por vendas de pequenas e médias empresas. E era aqui? Era aqui nesse prédio. Aqui nesse prédio. Tá? Era Que aqui legal. nesse prédio. Esse aqui é um revival. 2005? 2006? 2004. 2004. Na verdade, eu entrei, tá? Então, eu vim fazer isso aqui e o canais. Eu cuidava de todos os canais da Microsoft. Então, todo montador de micro que existia no Brasil era um canal da Microsoft. Tinha 25 mil parceiros. Caramba. Então, foi muito bom, porque eu aprendi muito sobre essa parte de canais, a parte de vendas pequenas, médias e grandes eu já tinha no meu currículo, mas a parte de canais me abriu bastante também novas possibilidades. Tá? E a Microsoft, pelo menos naquela época, mas eu acredito que não mudou, ela, a cada ciclo de 5 anos, ela faz o quê? Ela força a estrutura a se mover, os executivos. Aqui no Brasil, todos os executivos da minha época se moveram. E aí a brincadeira que eu faço é que você pode escolher se mover interna ou externamente.
Então, alguns foram externamente e outros internamente. Mas se mover, você diz... É assim, você está numa posição, você tem que encontrar outra posição para fazer algo diferente. Nossa, que coisa interessante. Por que será que eles implantaram essa política? Não sei, mas a nossa geração inteira, todos os executivos daquela época, trocaram de cadeira ou foram por trabalhar na Microsoft no exterior ou saíram da empresa. Será que eu trabalhei no SA que meio que... Eu não sei se tinha essa regra, mas havia essa... Não é regra, rotatividade, regra, mas vai acontecer. Rotacionamento. Assim, você já sabe. Então, Tá bom. no meu caso, surgiram duas oportunidades. Ou eu ia fazer mais do que eu já fazia no leste europeu, e aí você teria que mudar para a Alemanha e atender 14 diferentes fusos horários com países como Croácia, Eslovênia, tudo que você pensar. Nossa. Frio e uma migração familiar complicadíssima, porque minhas filhas e minha esposa não falavam nem inglês e muito menos alemão. A outra possibilidade que se abriu era para eu ser, então, General Manager de uma operação da Microsoft, muito menor do que aquela que eu tinha no Brasil, mas com uma cadeira muito mais ampla, para liderar Caribe e América Central. E aí a migração seria o quê? Para morar em Porto Rico, que é uma ilha que é dos Estados Unidos. Uhum. Então tem a língua oficial é o inglês, mas ela foi uma ilha colonizada por espanhóis. Então as duas línguas são normais. Então a transição para o espanhol seria mais fácil. Uhum. E outra, os costumes, né? É muito mais próximo, latino e tal. Bom, resumidamente, e eu não tomei a decisão só por causa disso. Eu conversei com alguns amigos que já estavam em outras posições muito maiores, e um deles me disse o seguinte: se você mudar para a Europa e eu tivesse que te contratar, eu ia olhar para você como um super expert em alguma coisa que você está fazendo. Se você mudar para Porto Rico, eu vou olhar você como um executivo mais well-rounded, ou seja, mais aprimorado, porque vem um monte de coisas com a cadeira de General Managers que você não tem antes de chegar lá. Mesmo tendo sido Country Manager de operações menores do Brasil, é muito distinto de você ter uma bandeira como a Microsoft. Uhum. Você tem que representar a companhia, você tem outra parte de compliance que você tem que ficar todo o tempo preocupado, a parte toda muito mais pesada que você é o responsável por desenvolver as pessoas e que a coisa aconteça para baixo, o tone at the top, né? Como é que você muda a cultura? E eles me chamaram para isso. Eu fiz uma pergunta na época: por que vocês estão me levando? Aí o meu superior que estava me convidando, ele falou assim: porque você é um alemão, mas que vive no Brasil e vai conseguir consertar o que a gente precisa consertar lá por causa da cultura latino-americana. Olha só. E aí foi complicado, porque eu tinha uma meta que eu tinha que renovar o maior contrato que a gente tinha na América Latina, junto com o governo de Porto Rico. E tinha 6 meses para renovar. Então eu tomei um risco total, fui embora com a família e tudo. E assim, se eu não tivesse renovado, caía. Cara, sei lá o que teria acontecido. Mas eu não tinha tempo. Então, quando você vai para um desafio desse, você procura um pouquinho também de teoria, né? Então eu fui lá os primeiros 100 dias, fui lá olhar o que estava no livro e tal, não sei o quê. E quando eu cheguei, de cara eu vi e falei, é aquilo que eu comentei, ninguém te convida, né, quando a coisa está muito boa. Aí eu tive que tomar atitudes que não são normais. Então, assim, eu troquei 70% da equipe em 60 dias. Nossa, você foi amado. Como é que foi isso daí? 60 dias. O pessoal amou muito. Como é que foi essa dinâmica? Então, na verdade, assim, já tinha uma cultura que estava ela toda destruída, sabe? Com vícios e com muitas coisas. Na primeira semana, quando eu cheguei, o country manager que eu substituí ainda estava lá, porque ele ia estar tentando fazer alguma outra coisa na empresa, mas ele ia no escritório. Então eu liguei para o meu chefe e falei assim: cara, se você não tirar esse cara daqui, não tem como eu trabalhar, porque todo mundo gruda nele. Você entendeu? Eu tenho que ter autonomia, eu tenho que falar o seguinte: ó, como é que a gente vai fazer, e eu preciso dispensar quem não estiver no barco. Ele falou assim: pode fazer, eu estou tirando ele daí agora. Então, em mais 2 semanas, ele falou: ó, ou você vem para Miami, mas aí no escritório você não pode mais, não é para você mais estar. Ele acabou saindo da empresa, tá? Tá bom. Não fui eu que o demiti, mas ele acabou saindo da empresa.
Mas foi assim, então rapidamente a gente foi trocando. E aí, logicamente, né, eu acho que um pouco de competência, mas a gente tem que ter sorte também, né? Eu contratei muita gente boa, né? Muita gente boa. Trouxe outras pessoas que já estavam na organização, que eu já conhecia e que queriam o desafio. Do Brasil? Não, de fora. De fora. Do Brasil não foi ninguém. Mas de fora, que eu já conhecia, que já trabalhavam comigo na antiga posição, para tocar algumas áreas. E aí a coisa deslanchou. Então foram 3 anos que eu fiquei como General Manager nessa operação, muito interessante. Quando eu cheguei na ilha, me orientaram o seguinte, olha, culturalmente, Porto Rico tem, né, algumas coisas peculiares, mas você não pode esquecer que você está nos Estados Unidos. E a lei americana, para algumas coisas, ela é muito complicada. Aí eu falei, tá bom, e como é que eu aprendo sobre isso? Nós vamos colocar uns advogados para falar com você. Eu falei, tá bom, mas eu quero falar com alguém diferente. Aí uma das pessoas amigas que eu tinha dentro da companhia falou assim, ó, vai conversar com o Renzo Cassidio. Ele é o presidente do Walmart em Porto Rico. Um colombiano muito bacana. E ele aceitou de primeira um convite, a gente foi jantar um dia, e ele me explicou todos os cuidados que eu devia ter e tal. Colocou os advogados dele para trocar ideia comigo, junto com os meus advogados, para me dar os tips and tricks, né? Como você não entrar nessas coisas. E acabou por quê? Acabou sendo meu melhor amigo de família, que legal. De tomar cerveja, de fazer churrasco, porque aí eu introduzi o churrasco brasileiro pro pessoal, né, cara? Eu desenvolvi um fornecedor de picanha na ilha, vai vendo, né? Que era uma loja pequena do Walmart. Olha A gente ficou super amigos. Legal. No final do primeiro ano e meio meu, ele foi convidado para vir para o Brasil para ser o Chief Operating Officer da operação Walmart brasileira. Porque era muito maior o Brasil do que era o que ele tinha lá na região. E quando ele foi convidado, ele falou assim, vamos comigo? Falei, eu sou vendedor, cara. Vou fazer no Walmart. Não conheço nada de varejo. Ele falou, primeiro que você fala português. Vai me ajudar pra caramba, para eu poder tramitar lá. Segundo, eu já vi que você manja de processo demais. E o que a gente precisa no varejo é centavos, economia de centavos. E qualquer centavo economizado vezes milhões de peças são milhões de economia. E tem uma área lá que é foco só isso, é olhar todos os processos da empresa para aprimorá-los, melhorar. E eu falei, por que não? Vamos conversar. E coincidentemente, foi na época que eu tinha que vir para o Brasil para eu fazer uma renovação de visto da família inteira por causa do visto de trabalho. Vim, fiz entrevista aqui com as pessoas. Bom, eu voltei, não me fizeram uma offer. O Walmart coincidentemente a minha casa que eu morava, que estava alugada, estava vaga, ou seja, estava tudo perfeito para ter dado certo logo ali quase na conclusão do segundo ano. Bom, quando eu voltei, as meninas já voltaram para a escola e tal, não sei o quê. Aí eles vieram, olha, era mais ou menos em outubro, ele falou assim, queremos fazer a offer. Eu falei assim, agora eu não vou. Desculpa, mas voltaram para cá e tal. O momento é outro, está muito mais difícil. Bom, coisa passou. Um ano depois ele voltou. Falou assim, vamos. Aí a situação era outra, eu já estava 3 anos lá, eu já estava querendo pensar em fazer outras coisas. Eu tinha tido uma proposta para ir morar na Ásia, para fazer mais outras coisas pela Microsoft. E daí eu pensei muito, falei assim, qualquer volta para o Brasil é 32 horas de viagem, em Singapura. Bom, resumindo, eu falei assim, eu aceito. Só para encurtar, tá? E aí eu entrei então aqui e eu acho interessante isso porque assim, eu saí da cadeira de General Manager, que eu era o número 1, e eu fui no 3º nível aqui do Walmart quando eu vim para o Brasil. Mas por quê? Porque eu sempre pensei no seguinte, o que eu posso fazer que vai me agregar algum conhecimento ou alguma coisa para a minha longevidade? Trabalhar numa empresa como o Walmart, com mais de 500 lojas do Brasil e faturando 26 bilhões de reais, cara, eu nunca testei nada parecido. Eu vou. É a maior empresa em ativo no mundo, não é? O Walmart? No mundo, creio... Não, deve ter as petroleiras que são maiores, mas no Brasil ela era um dos grandes players, tá? Aí eu vim. E eu entrei nessa posição, então, mas em 6 meses eu já tinha virado vice-presidente e comecei a assumir outras áreas. Por quê? Porque o presidente brasileiro, ele saiu e uma pessoa que tinha sido contratada, chamada Guilherme Loureiro, que até hoje trabalha no Walmart, ele foi apontado como presidente e a gente tinha ficado 6 meses trabalhando juntos, assim,
ele não tinha cargo e eu estava fazendo a parte de processo. Que ele tinha sido contratado como um super talento que ia ser utilizado pela companhia. Contratado pelos Estados Unidos. E aí, apontaram ele e ele falou, você precisa me ajudar em um monte de outras coisas. Aí eu fiz diversas tarefas, vamos dizer assim. E muito curiosamente, todas elas vinculadas ao quê? Toda essa parte de processo que nasceu lá onde a gente estava conversando. Olha só. Mas lógico, ele pôs a TI para responder para mim. Aí o que eu vivi ali? Uma coisa que vale muito hoje para mim, que é o seguinte, eu fui comprador de tecnologia. Cara, você foi do outro lado da mesa. Muito divertido. Todas as estratégias que vocês comentaram, eu via todo mundo tentando fazer isso para me vender, né? Para vender para o CIO, mas eu ia, na hora final lá, eu estava junto com o CIO. E o CIO espetacular, né? Espetacular, o CIO que trabalhava com a gente lá, Eduardo Breiner. Tá? E a gente trabalhava muito bem juntos, tal, não sei o quê, mas eu virei, então, eu passei 25 anos vendendo, depois virei comprador, quase 4 anos de outras coisas também, mas de tecnologia. Então, eu vivi coisas que eu enfrentava do outro lado. E isso, para mim, hoje vale muito. Tá? E aí, o Walmart, esse ciclo de 7 anos, se encerrou com que o Walmart vendeu as operações, né, no Brasil. Por estratégia, ele queria focar a briga com a Amazon nos Estados Unidos. Então, eles se desfizeram da Europa, se desfizeram do Japão e venderam a operação aqui do Brasil. Agora já venderam tudo, né? Chile, todos esses países. Tá? E ficaram focados em Estados Unidos e México e América Central. E eles falaram assim, quem ficar até o fim do dia, né, tem aqui um pacote. Eu decidi ficar até o fim do dia, até o último dia. E também decidi não continuar, embora tivesse tido um convite para ficar. Para mim, meio que estava assim, um ciclo se encerrando, né? Falei, 7 anos, aprendi bastante e tal. E aí eu decidi que eu queria voltar para a tecnologia. Mas aí a porta que se abriu, eu voltei como advisor e conselheiro de empresas. Caramba. E aí fui fazer os cursos, né? Nunca parei de estudar, cara. E hoje você é board member de diversas empresas. Não, na verdade, hoje eu estou em 2, tá bom. Porque enquanto estou na Salesforce, eu não posso entrar em nenhum tipo de competidor. Perfeito. E eu era board de 4 empresas de tecnologia aqui no Brasil. Uma delas a Senior Systems, que é gigante agora, e outras 3. Agora eu estou somente de advisor ou board, mas nas 2 startups que eu invisto. Uma de Wealth Management e a outra de compra de precatórios. Tá? Então, essas 2 eu participo hoje. Legal. Tá? E passaram-se 3 anos. Aí, quando um super amigo, que eu já tinha trabalhado com ele na Ban Company, depois ele veio trabalhar, eu já estava na Microsoft, Paulo Iudícibus, que é o responsável por toda a parte de serviços profissionais na América Latina, ele falou, você não quer vir me ajudar aqui com Go-to-Market na Salesforce? Falei, cara, por que não, né? Eu nunca falei não, eu sempre tive, acho que um parafuso a menos. Todo mundo chega na idade que eu estava de 58 anos e fala assim, eu quero seguir para a carreira de consultor, de advisor, essas coisas. E eu já estava lá e eu voltei para a vida corporativa. E foi muito legal. Foi muito legal, porque a gente fez esses últimos 3 anos todo esse trabalho de reestruturação do go-to-market para a empresa na América Latina, né? E batendo todas as metas, né, nos 3 anos. Então, isso é o que hoje eu ainda estou fazendo, eu estou fazendo vendas de serviços profissionais da Salesforce na América Latina. Né? Então, as guinadas foram todas essas, né? Vai, volta. Caramba. E essa volta para o mundo corporativo é interessante porque tem uma parte que é uma sensação de rejuvenescimento. Né? Não que eu acho que eu sou velho, mas a parte da advisory e a parte de conselho, ela é muito legal. Mas você sobra vários espaços que você vai preenchendo, você vai aprendendo a preencher. Né? Aí quando você volta para a pegada do dia a dia, tal, não sei o quê, dá uma chacoalhada. Tá? Mas uma coisa que eu fico assim, porque você tá uma rotina tripla aí, né? Como que você consegue... Eu sei que é uma pergunta bem clichê, mas como que você organiza o seu dia para resolver tudo isso? Primeiro de tudo é assim, né? Eu acredito muito no que eu vou te falar. É assim, só trabalha com gente melhor que você. Senão você não consegue. Então, o critério de você ter gente na tua equipe boa, e boa não é cara
PhD. Não, cara, é o seguinte, cara. O cara tem coração, tem alma e tem braço. Porque se faltar um dos três, complicou. Tem que resolver, né? E você tem que confiar. Porque o resto você faz junto, cara. Se você não sabe, você aprende com ele. Se você sabe, você o ensina. Se os dois não sabem, aprende juntos, mas testa, erra e vai. Então você tem que ter uma equipe onde você fala assim, cara, eu tenho que fazer as minhas coisas, você vai fazendo as suas. Se você me chamar, eu estou aqui. Né? Então isso é para mim a primeira coisa. A segunda coisa, cada um se organiza da forma como acha melhor. Eu respeito todas as agendas, como o pessoal quer trabalhar e tal. Eu sou um cara, um early guy. Então para eu vir trabalhar, eu acordo 5:30 da manhã, 6 horas eu estou saindo de casa e eu estou sempre cedo no escritório. Então o período que eu chego muito cedo no escritório, eu limpo tudo que está pendente. Então eu fico com o dia livre para resolver, ou quando eu estou trabalhando híbrido, não importa, mas essa é a minha rotina. Né? Agora, quando eu estou híbrido, eu vou para fazer minha ginástica, 7 horas terminou, eu faço a mesma coisa. Né? Então, eu escutei uma vez, não vou me lembrar em qual passagem, que assim, uma pessoa me falou o seguinte, não, o cara fica até todo dia mais do que ele deveria, tal, é super dedicado. O cara falou assim, não, ele é incompetente, velho. É lógico que tem variações, né? Tem nuances, mas eu acreditei sempre muito nisso, ou seja, eu me organizo para que eu possa ter um núcleo de horas para trabalhar, para eu poder dedicar o resto para o meu lazer ou para minha família ou coisas do gênero. A experiência de ter morado fora cristalizou muito isso. Porque assim, quando você vai embora, no primeiro ano, você tem bullying com as crianças na escola, você ainda não tem um networking que você vive bem, e você tem todos os problemas que a gente comentou que eu encontrei lá. E aí como é que você faz para voltar para casa, deixar os problemas na porta, e porque você vai escutar um monte de outros problemas que estão acontecendo. Isso é um exercício mental tremendo. Né? E, logicamente, alguém que me ajudou tudo isso, a pensar nessas coisas. Eu tive uma dica do Cláudio Neslinger, que era o nosso vice-presidente de recursos humanos da Microsoft à época. Ele falou assim para mim, Kleber, quando você chegar em Porto Rico, faz um journal. Vai escrevendo tudo o que acontecer, seja qualquer besteira. Um ano depois, você olha para aquilo, você não vai acreditar o que aconteceu e que você não lembra mais. E eu fiz, cara. Muito legal. E então, deu esse resultado. Toda nova experiência que eu faço, eu crio um journal e vou escrevendo qualquer coisa. Então, por exemplo, primeiro terremoto. Você me pergunta agora sobre isso, essa parte climática. Primeiro furacão eu não estava em casa, cara. Eu estava nos Estados Unidos trabalhando. Minha família passou pelo primeiro furacão sozinho na ilha. Desesperado. Nossa. E não tinha avião para voltar, né? Porque a cauda do furacão demora para passar. Até eu conseguir subir no avião em Miami para voltar para Porto Rico, demorou 2 dias. Nossa. Então tem um monte de coisas, né? Que esse journal, quando você revisita, você fala assim, nossa, quanto aprendizado, cara. E você faz até hoje? Quando eu mudo de trabalho. Tá bom. Então aqui fiz de novo. Porque tem muita coisa nova, né? Às vezes isso passa, você não lembra. E principalmente pelas as coisas que você consegue construir. E você vai fazendo durante o dia ou você faz qualquer hora? Chega uma hora que fala assim, putz, isso aqui é legal. Vou lá e marco. Que legal isso daí. E isso foi uma dica de ouro que eu recebi do Cláudio. Poxa, eu vou começar a seguir isso, porque coincidentemente essa semana eu estava vendo algum podcast que estava falando sobre essas questões da galera hoje em dia ter muita ansiedade, depressiva e tudo mais do que em outros momentos. E aí uma das explicações era a questão da experiência de vida. Essas pessoas tiveram a vida, eu não vou saber explicar da maneira correta, mas muito fácil, com pouco desafio desde a infância. E aí na hora que chega na fase adulta, os desafios aparecem, porque faz parte da vida adulta ter desafio. Só como ela não estava adaptada a esse desafio, é como se do nada, você nunca fez academia, você tivesse que levantar um peso muito grande que você não suporta e você quebra. E aí a sua jornada meio que, conforme você contou aqui, você foi tendo desafios que foi te deixando mais forte. Então, isso aí traz uma coisa interessante, que é assim, eu tenho filha de 25 e 24. E aí, graças a Deus, né, cada geração vem melhor ou mais abastada ou tem condições melhores do que as anteriores. E aí fica o desafio do seguinte, como é que você faz embutir isso na cabeça da galera? Né? Aí tem
Elas vão me matar quando elas vierem olhar isso. Mas tem uma coisa que para mim exemplifica muito assim. Quando elas foram tirar a carta, eu falei assim, cara, o pai vai ajudar, né? Comprar um carro, não tem problema nenhum, né? Porque elas não trabalhavam. Vai ser mecânico. Pai, mecânico, então vocês vão aprender a dirigir. Vai aprender a dirigir. Depois, quando vocês quiserem, vocês vão lá e compram um automático. É assim, eu poderia ter comprado automático? Poderia, mas eu fiz isso. Aí a outra, é 1 ano e meio de diferença, ainda no processo da primeira, a outra aceitou e pegou o carrinho dela, o casinho lá, mecânico. Mas, pô, a melhor coisa, por exemplo, não é só por aprender o mecânico, assim, tem um valor implícito de tudo isso que tem que ser, tem que enraigar o quanto é difícil, você entendeu? Esses grandes privilégios que a gente tem na vida, ou pequenos privilégios que sejam, que a gente acaba não reconhecendo, né? E a importância de reconhecer, saber que existem etapas, né, de aprendizado, por exemplo, dirigir um carro, você ir direto para o automático e depois voltar para o mecânico, é muito difícil. Agora, você adquirir o conhecimento do mecânico para depois ir para o automático, né? Esse tipo de coisa. E elas, eu acho que foi o destino, mas uma sorte, na minha percepção, porque assim, as duas se formaram na ESPM em Relações Internacionais. E a ESPM, ela coloca para os alunos que no 3º ano você é obrigado a ir à noite para fazer um estágio. Putz, isso vale ouro, cara. Quando elas me explicaram isso, eu fiquei super feliz. Porque eu lembrei de onde eu comecei, né? Uhum. Eu comecei ao contrário, desde o começo. Então, quando a mais velha, desde o começo, ela fez o estágio e está até hoje no Pinterest. E a mais nova já passou por 2 experiências, está na 3ª experiência. Hoje ela é uma pessoa que trabalha no marketing da Conte Toro. Né? Mas olha que legal. Porque se Conte Toro lá do Chile? No escritório brasileiro, mas é Conte Toro do Chile. Legal. Então, é muito bacana porque elas tiveram que ver na prática. E aí você escuta de tudo. Aí eu brinco muito com elas assim, o santo da casa não faz milagre, né? Porque eu faço muita mentoria também, né? Para muita gente, eu participo de um grupo chamado Top to You, que é um grupo que faz mentorias, eles fazem essas mentorias com as empresas e a pessoa entra lá e escolhe com quem quer falar. É bem legal, pode ser eclético, o cara pode escolher atleta e tal. E eu brinco muito assim, papai faz isso aí para os outros, mas vocês não conversam com o pai. Mas isso é muito engraçado, porque a família acaba enxergando um pouco diferente. Né? Porque normal. Tá com você, isso é completamente normal. Aí quando acontece isso, eu falo assim, fala com o seu tio, então. Porque meu irmão também tem uma carreira executiva de vendas e tal. Fala com o seu tio. E eu brinco muito, às vezes, falo assim, eu falo para ela assim, aí elas falam, não, vendas, pai, não, elas querem marketing. Eu falo assim, fica tranquilo que se você tiver que ser vendedor, ela vai te encontrar. Em algum momento você vai ser vendedor sem saber. Marketing e vendas anda de mão dada. Anda de mão dada. Lógico, assim Mas legal. Kleber, eu queria saber qual que foi o momento mais desafiador que você enfrentou nesse toda essa carreira, né, espetacular assim essa jornada que você teve? Olha, eu diria assim, o mais desafiador eu acho que foi quando eu tomei a decisão com a minha esposa, logicamente com a Andréia, de a gente falar assim, vamos embora, vamos. Porque era assim, embora eu estivesse na mesma companhia, a atividade que eu ia desenvolver como general manager era completamente diferente. A gente não sabia como seria essa experiência de se adaptar no outro país. Tinha que fazer realmente uma reconstrução de todo o business local e tinha uma data, que era esse contrato. Eu não podia perder esse contrato. Então, tudo isso junto, e é lógico, né, eu comentei com vocês, nesses primeiros 6 meses, criança sofrendo bullying na escola, aí cada uma encara de um jeito. Ou seja, eu acho que foi uma das coisas mais desafiadoras, porque quando você vai para um outro desafio, como esse, e a empresa é dona do seu destino. Eu falo isso muito para os mentorados. Porque assim, você tem um visto de trabalho que é associado à empresa, você não pode tomar nenhuma decisão. Ficar ou sair daquele lugar depende da companhia. E depois de 6 meses, eles me ofereceram para eu tirar o green card americano. Eles iam pagar para eu fazer tudo. Só que nós levamos a nanny, a babá, que na verdade é uma pessoa que mora com a gente, já está mais de 23 anos, 27 anos, uma a mais do que a minha filha mais velha. E eu falei assim, não tem a menor condição, porque se eu tirar o green card,
no dia que o Green Card sai, eu tenho que mandá-la para o Brasil de volta, porque eu, como agora um contribuidor americano, não posso contratar uma pessoa brasileira. Eu teria que contratar alguém lá. Entendeu? Então eu simplesmente falei, não é uma opção eu tirar o Green Card. E abri mão. Fiquei 3 anos lá com visto de trabalho, mas sem o Green Card. Isso fecha todas as portas para eu procurar qualquer outro desafio, você entendeu? Mas tudo consciente. Mas eu acho que todo esse blend do que eu estou te comentando foi, acho que, das épocas mais desafiadoras. Mas eu não sofri, tá? Não, e eu achei uma baita lição em ensinamento de princípios, assim, porque foi uma decisão que você tomou pela consideração que vocês, né, têm por essa profissional que está com vocês há tanto tempo, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre o que você tem de princípios com relação ao trabalho, à vida pessoal, o que você acredita, sobre postura. Cara, eu escutei uma frase de uma palestrante uma vez no Walmart que ele falou o seguinte, ó, fazer a coisa certa do jeito certo dá certo. Cara, esse é meu mantra. Então, para mim é assim, ó, cara, não tem desvio, não tem nada fora disso. Então, para mim é confiança, certo? Eu acho que humildade é uma coisa muito importante. Então, eu tenho uma figura de linguagem que, para mim, ela é simbólica, sempre foi, e na minha casa é igual, seja quem for, ou essa pessoa, ou a pessoa que ajuda na limpeza da casa, senta na mesa e come com a gente. Tá? Então, minha mãe sempre foi assim. Então, essa parte eu acho que é muito importante. E o núcleo da família, né, meu? Se você não tiver para onde voltar... Então, eu procuro, dentro das minhas atividades, dos meus desafios, transparecer isso. Porque, assim, a pessoa fala, qual é o seu estilo de management? Né? Eu falo assim, meu estilo de management é o seguinte, ó, eu respeito a diversidade, mas com uma ótica diferente. Diversidade, para mim, é muito mais do que a gente discute. É o seguinte, tem pessoas que são diferentes entre si, não importa se é escolha A, B ou C. É a forma como você vai ter que interpretar para ajudar a bem ser sucedida. E eu brinco muito com um exemplo que eu falo que tem gente que é low maintenance e high maintenance. Eu tive isso na minha carreira várias vezes. Eu me considero um low maintenance. E eu faço acordos com os meus líderes. Eu falo assim, olha, eu não vou vir te atormentar muito, mas quando eu vier, para e me escuta. Porque estou precisando, né, tomar decisão ou alguma coisa. Mas tem um monte de profissionais que precisam falar com você todo dia. Senão eles não desempenham. Se você cortar isso no momento zero, ele vai morrer. Então, como é que você faz com que isso seja melhorado? Né? Então, eu vivi casos reais disso, de grande sucesso, porque eu consegui fazer o cara mudar. Que hoje ele está numa posição absurdamente grande. Legal. Então, eu acho que todo esse blend de fatores, eu acho que norteiam o que eu faço, entendeu? Então, é assim, eu sou um cara previsível. Você nunca vai ter surpresa comigo. Porque eu falo tudo que tiver que falar antes. Lógico, com educação, certo? Mas eu sou previsível, você entendeu? Então, a pessoa fala muito, né? Inclusive tem textos, né? De geração mimimi ou coisas do gênero, não importa. Então, assim, como é que você se comporta frente a isso? Eu acho que é o seguinte, simplesmente combinar e cobrar. Ah, não está conseguindo? Então me fala que eu te ajudo. E eu faço acordos com a galera que trabalha comigo. Eu falo assim, eu vou carregar o teu caminhãozinho até o pneu murchar. Mas você tem o direito de falar para mim que está murchando. Porque aí ou eu tiro a carga, ou eu te ajudo a fazer com que vá mais rápido, ou a gente enche mais o pneu, não importa. Mas assim, eu acho que esse tipo de acordo faz com que as coisas andem mais rápido e para frente, entendeu? Então, eu gosto muito desse tipo de coisa. Tá? Mas essa frase, de novo, fazer a coisa certa, do jeito certo, dá certo, para mim é o que norteia tudo. Tá? Que legal, que legal. O que eu queria te perguntar agora é, fora do mundo corporativo, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que te inspira? Olha, desde que eu me conheço por gente, meu pai me levou pescar. Certo? Então, a atividade que eu tenho realmente para desligar, mas completamente, só quem pesca sabe falar por quê, é assim, eu procuro fazer 1 ou 2 pescarias
fora da casinha por ano. Tá? O que seria Então, uma pescaria fora da casinha? Eu já fui. Esse ano vai ser o ano 26 que eu vou para a Amazônia pescar lá no meio da legal. selva. O meu sogro ele vai para lá todo ano tá. também. Mas Será eu que fui- você tá na turma que ele vai? Não sei, né? Porque É rock? tem várias turmas, né? É. Então, eu, por exemplo, vou, a maioria delas eu vou com o pessoal aqui de São Paulo, Tá que são bom. amigos. Mas eu já fui para a Patagônia pescar salmão, Olha. né? Eu já fui várias vezes para a Argentina pescar os dourados. E eu, inclusive, quando eu tenho tempo, eu vou também nos pesqueiros aí do interior. Tem Eu lá em gosto. Jundiaí alguns pesqueiros legais? Tem, em Souzas, em Jundiaí tem, em Cabreúva, toda a minha redondeza tem um monte. Mas por quê? Porque é um negócio que... Porque quem não faz atividade, acha que você vai lá ficar parado assim. Não tem nada a ver. Que você pode ter a opção de fazer esse tipo. Vai pegar um tucunaré e ver se é assim, pô. Então então é assim, eu brinco muito que tem pescaria de vendedor e pescaria de não vendedor, né? Agitada, que precisa fazer as coisas e tal. Essa que eu gosto, porque aí você desliga. É tanta interação que você tem que fazer que você fica realmente entretido, tá? Mas fora isso, eu jogo tênis, né? Então, privilégio de você morar numa cidade menor é que a disponibilidade da equipamento, então eu moro num condomínio que tem 4 quadras de tênis, então eu nem vou para o clube, eu jogo tênis no condomínio com a galera, e aí você tem opção todos os dias para jogar. Então qualquer horário que você tiver lá, você conversa e tal, tem uma forma de fazer isso, né? Então essa é uma outra coisa que eu faço, e eu gosto muito da parte social, de sair, né? Muita coisa italiana na redondeza, churrasco. Então, Festa da uva. E como eu nasci em Jundiaí, então eu tenho um círculo de amizade muito forte. Tá? Então, basicamente é isso. Ou seja, ficou muito com a família, né? Agora a gente fica sempre torcendo para as filhas estarem em casa, né? Porque elas ficam bastante aqui por São Paulo também. Tá? Então, essa parte de quando tá junto, a gente sai para comer, fazer uma coisa, tomar um vinho. Que legal. Não sei cozinhar, ou seja, eu gosto de comer só. Tá? Muito bom. Mas então essa é a parte, na parte pessoal é mais isso, tá? E é interessante porque a minha esposa, ela vem da Humanas, né? Então ela é formada em educação física, com pós-graduação em dança, e ela faz hoje, a atividade que ela faz o quê? As coreografias para festas de 15 anos e para casamentos. Então a gente é meio bem antagônico, realidade, entendeu? né? E os mundos sobrevivem bem. Uhum. Então ela tem toda essa parte aí mais lúdica, tal, de montar as coreografias, ficar lá com as músicas e tal. E eu aqui na pegada da venda e na parte mais corporativa. Né? Mas acho que seus princípios, todas as questões, guia você para uma vida, claro, sempre dentro do possível, mais tranquila. Que apesar da sua rotina ser puxada, você tomar decisões muito grandes, quando você sabe o que é o correto a se fazer em termos de princípio, você consegue colocar a tua cabeça no colchão, Sim. travesseiro ali e dormir tranquilamente, né? Eu nunca perdi uma noite de sono por um problema desse tipo. Mas eu tenho algumas coisas que são simbólicas. Vou te contar uma passagem que é para você ver um detalhe como ele memoriza. Eu, em uma oportunidade, estava trabalhando na Tusa, lá dentro da fábrica, e eu quebrei alguma coisa lá que não era barata. Certo? Os caras, não sei o que, tal, tipo, vamos camuflar. Eu falei, não, eu quebrei, cara. Aí eu peguei aquilo, levei para o diretor e falei assim, olha, aconteceu isso, eu estava fazendo essa atividade, a gente fazia muita atividade manual, com chave, com parafuso e tal, e quebrou. Ele falou assim, tá bom, obrigado, deixou aqui. Passaram-se alguns meses, não vou saber precisar, né? Mas tinha um equipamento gigante dentro da empresa que ele simulava raios atmosféricos caindo na linha de distribuição para ver como isso afetava o transformador. Imagina um raio caindo lá dentro, se isso não vai derreter, se não vai queimar o transformador todo. Isso você fazia todos esses testes antes de vender. Então, os compradores daqueles transformadores de Itaipu vinham lá, né, para fazer os testes. E essa máquina que simulava esse raio era uma máquina suíça e as peças eram... Cara, além de ser caras, só vinha da Suíça. Nossa. E alguém derrubou uma chave lá de cima que bateu num capacitor desse e quebrou o capacitor. Certo? Aí no outro dia, a gente foi usar a máquina e falou assim, pô, mas tá quebrada. Pô, cara, isso aí, se você comprar, botar no avião, tá uma semana sem a máquina trabalhar. Quem foi? Não aparece quem foi? Beleza. O diretor chamou todo mundo que trabalhava no campo de provas, essa era a área que eu trabalhava,
botou numa sala, falou, a gente está aqui por causa disso, disso, disso. Kleber, você pode sair. Olha só. Aí alguém falou assim, mas por quê? Não, porque outro dia ele quebrou, ele veio aqui e me entregou o que ele quebrou. E eu tenho certeza que não foi ele, que senão ele teria me dito. Cara, Nossa. eu tinha 18 anos, velho. Olha só. Aí você vê um movimento desse, você fala, né? Não tem como, Mas não tem como você não continuar fazendo ou fazer alguma coisa ilícita, entendeu? É o princípio e eu acho que é uma sequência de fatores, né? Porque você teve esse problema lá atrás e você se acusou. E o teu líder ali, ele compreendeu. Acontece. E poderia ter acontecido o contrário. Você poderia ter se acusado e o líder ter te demitido. E aí talvez a experiência que você tivesse ali moldaria você também, né? Talvez, eu acho que não, porque assim, meu pai sempre foi assim, né? Você já meu teve pai outras sempre disse o experiências. seguinte pra gente, você precisa ser mais limpo que o dente canino de um cachorro. Tá sempre limpinho, entendeu? Ou seja, por quê? E a outra coisa que ele sempre falou para mim, para o meu irmão, para todo mundo, assim, ó, você demora uma vida para construir um nome, em 10 segundos você destrói. É isso. E isso não tem preço. Então, principalmente eu acho que na carreira de vendas, você ter um legado de que você não tem nenhuma história desse tipo ou alguma coisa, vale muito. Porque no final, os que fazem, o pessoal fala por baixo do pano. Sim. Você entendeu? Vocês devem já ter vivido, eu também já vivi. Então o pessoal fala, não, esse aqui não sei o quê, esse não... Pá, 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 pá. Então eu acho que isso é um ativo que qualquer um na carreira comercial precisa pensar muito seriamente. Então eu acho que veio do berço, veio de exemplos de líderes que puderam me mostrar o quão isso era importante, né? E eu, graças a Deus, até hoje procuro transmitir isso daí, né? Então espero que eu esteja sendo bem sucedido. Mas, com certeza. Kleber, sensacional. Obrigado mesmo aí por compartilhar toda a sua jornada. Foi muito inspiradora, acho que pra gente, pra todo mundo que tá assistindo aí. Obrigado mesmo pelo papo aí. Não, foi um prazer aí, ó. Parabéns pelo movimento que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito legal trazer experiências distintas, porque isso também, no final do dia, motiva, né? Ou abre caminhos para pensar diferente para as pessoas. E conte comigo, o que eu puder ajudar. Poxa, se eu tinha dúvidas que eu ia me mudar para Jundiaí, agora eu tenho certeza. Legal, seja bem-vindo. Valeu, gente. Um abraço.